eu discuti a prova. Essa é a última chance para aprender alguma coisa. No seguinte sentido, eu parto meio do princípio que ensinar é mostrar ao outro aquilo que ele já sabe. Quando eu te ensino, eu digo, tá vendo? Então, de certa forma, preciso que, antes de eu poder ensinar alguma coisa, que vocês tenham aprendido algo. De certa maneira, esse primeiro mês, o objetivo foi vocês aprenderem alguma coisa para a gente agora poder começar a dizer, tem isso e tal. Então, e também, estava falando isso, já claro, eu acho que essa prova é uma prova difícil, é uma boa prova final de cálculo 1. Tá? E eu acho que para alguns de vocês que estejam com mais dificuldade, podem olhar e dizer, não, minha meta é chegar em julho sabendo fazer essa prova toda. Já é uma coisa bastante boa. Né? Mas, para outros, a meta pode ser, e além, cada um tem seu tempo. Mas saber fazer bem essa prova já significa que você já sabe cálculo suficiente para seguir em frente. Cálculo de uma variável você continua aprendendo, porque você aprende o cálculo de novo no 2, aprende na física, aprende na computação científica, aprende nas equações diferenciais. Quer dizer, o cálculo de uma variável está presente em muitas coisas. Então, não é uma coisa assim que você... graças a Deus acabou com os cálculos, nunca mais quero ver isso na minha vida. Não existe. Vai estar o tempo todo. Então, é claro que daqui a 2 anos vocês vão saber mais cálculo de uma variável do que sabem hoje e do que saberão no final desse curso. Dito isso, vamos lá. Né? Então, espera aqui, prova 1. As questões de múltipla escolha geralmente contêm armadilhas. Geralmente contém armadilhas. Mas eu falei, para você cair nelas aqui, para quando chegar no jogo mesmo, você não cair. Então, eu não me lembro mais qual era a questão 1. Eram vários limites. Todas as respostas eram falsas. Tá? Porque era o somatório de 1 sobre N3. Somatório de 1 sobre N3 tem o seguinte, né? N ao cubo é maior que N ao quadrado, né? Para N maior que 1. Logo, 1 sobre N ao quadrado é maior que 1 sobre N ao cubo. Mas esses aqui têm soma finita. Se esses caras que são maiores do que esses têm soma finita, e esses são positivos, esses também têm soma finita. Então, qualquer coisa que não diga que a soma desses caras é infinita, está errado. Mas a justificativa é exatamente essa. E todas as outras justificativas apresentadas eram falsas. Né? Tá? Então, não bastava acertar isso, tinha que entender que... Quer dizer, não bastava acertar que essa soma é finita, tinha que entender por que era. Né? Então, aqui eram todas falsas. Eu preciso de uma certa coragem, né, para deixar em branco. Pois é. Foi sem querer. Não, eu realmente não... Ih, cadê o apagador? Levaram o apagador? Não, está aqui. Pensei. Por um momento, lembrei do meu professor de descritiva. Eu, quando fazia geometria descritiva, geometria descritiva é uma espécie de geometria analítica que você só bota as coordenadas, desenha as coisas e tal.
E uma das coisas, você tem a abscissa, afastamento e a cota. A cota é a altura do ponto. E o meu professor descritivo era baixinho, então ele tinha um apelido de cota nula. E às vezes ninguém botava o apagador em cima lá do quadro, para ele ficar pulando ali. Lembrei dele, será que esconderam o apagador? A questão 2 era o quê? Peraí, quanto x ao quadrado? Não, x ao cubo. Não, cubo não. X ao quadrado. Tô nervoso. Menos 4x ao cubo, né? Mais 2x, menos 5. Tô nervoso também. Menos 5. Emocionado. Então, quer dizer, a derivada disso daqui é 4x3 menos 4 vezes 3 vezes x2 mais 2. Né? E repara que quando x igual a 3, né? Isso aqui dá 4 vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Então, x igual a 3, isso daqui dá 0. Né? Então, f' de 3 dá 2. Hã? Tinha outra resposta certa? Acho que não, só essa. Justamente, era pegadinha. Mas sabe que no Enem isso é feito cientificamente. Você, quando prepara a questão do Enem, você tem que fazer a questão, tem que explicar o objetivo e tem que explicar cada alternativa por que você botou aquela sacanagem ali, para os caras errarem e tal. Sei lá, vou ler o que você fez. Tá, você poderia argumentar, já que x igual a 3, então é um argumento razoável. Acho que... Não, minimamente, para mim, importa você me convencer que você sabe. Aliás, também é uma coisa, eu tenho um princípio, vocês sabem, por experiência, provavelmente, né, que você frequentemente pode passar numa matéria sem saber aquilo direito. Né? Porque o professor ensina a você um pouco o que você tem que fazer para passar. Pode acontecer comigo também, você passar sem saber. Mas eu não me permito, não me dou o direito, se você chegar para mim e mostrar para mim que você sabe, eu não tenho o direito de reprovar você. Então, mesmo que, sei lá, chegou no final do curso, você tirou 0 em todas as provas, não, pô, vem cá, na prova oral aqui, tudo bem. Tá? Então, isso que importa aqui nessa coisa. Tá? Às vezes você tem que segurar, porque às vezes você dá uma questão para o cara fazer de um certo jeito, ele faz diferente, você fica puto, mas tem que dar certo. Se o cara fez certo, tem que dar certo. Bom. Três. Qual era 3? Supondo 2 reais aqui. Tá. Era x3 e x mais q igual a 0. Isso aqui é uma coisa muito famosa, porque quando a gente procura uma fórmula para a resolução da equação de terceiro grau, a primeira coisa é fazer uma mudança para eliminar o termo de segundo grau. Então, ela fica com uma cara assim. Geralmente, até a gente usa essas letras mesmo. Né? E aí a questão é para ter 3 raízes reais. Né? Então, como isso é do terceiro grau, negativo, o termo 1 aqui, ela vem de menos infinito, vai para mais infinito. A derivada, né? Vou botar assim, f de x,
Então, f' de x é igual a 3x2 mais p. Tem duas raízes. Em princípio, se p for negativo. Então, você tem no máximo duas raízes. Então, o máximo que você pode ter é duas corcovas assim. E essas corcovas, elas têm que encaixar de tal maneira que a primeira esteja acima de zero, né? E a segunda abaixo de zero. Né? Então, você tem que ter esse cara daqui e esse cara daqui. Esse cara daqui, ó, f' de x igual a zero, sei somente ser x2 igual a menos p sobre 3, que dá x igual a mais ou menos raiz de menos p sobre 3. Então, aqui você já sabe que p tem que ser menor que zero, para você ter as duas corcovas, porque se você não tiver as duas corcovas, né, você já está mal. Né? Você vai ter, se você tiver só um ponto em que a derivada se anula, você não tem como passar de zero e voltar. A sua função vai ser sempre crescente. Então, essa primeira condição é necessária, mas acontece que, vamos dizer, poderia fazer assim e você ter uma raiz só. Né? Então, aqui, ó, quer dizer, esse cara daqui é o menos, é a raiz negativa. É menos raiz de menos p sobre 3. E esse daqui é o mais raiz de menos p sobre 3. E aí, esse cara aqui tem que ser positivo. E esse daqui tem que ser negativo, para você poder subir, descer, subir e ter uma, duas, três raízes. Tá legal? Então, é isso que eu fiz aqui, derivar e dizer derivei igual a zero. Tá tranquilo? Todo mundo já estão sabendo bastante. Então. Mas se não tiver, olha só, estou ganhando para ensinar aqui. Não tem problema não. Então, quase estou dizendo o lema, seja esperto, faça-se de bobo. Que, assim, melhor se fazer de bobo, perguntar e tal. Bom, mas então a gente tem que pegar o valor disso daqui em menos π sobre 3, então f de menos raiz de menos π sobre 3 é quanto? Bom, o número ao cubo tinha um sinal menos, ele continua com o sinal menos, e aí você tem raiz de menos π sobre 3 vezes essa raiz ao quadrado, dá menos π sobre 3. Então, você tem mais aqui, né? Tá certo isso aqui? Depois, mais P vezes menos raiz de menos π sobre 3, mais Q tem que ser maior que zero, estritamente, né? Porque se tocar só em zero aqui, ó, vai dar só uma raiz aqui e depois só acha mais outra. É possível onde? Aqui? Não, mas eu elevei ao cubo, né? Mas o raiz de menos π sobre 3 ao quadrado dá menos π sobre 3. Aí o sinal desse menos... Tá, tá legal? Isso está dando negativo. Repara, esse número é negativo, a raiz ele ao cubo tem que dar negativo. Isso é positivo e isso aqui é negativo, porque P é negativo. Então, estamos bem. Né? Bom, então isso daqui vai me dar P sobre 3 menos P, né? Então, menos 2P sobre 3, raiz de menos P sobre 3, mais Q, maior que zero. Né?
Então, isso aqui vai me dar Q maior que 2P sobre 3 raiz de menos P sobre 3. Isso é um número negativo. Então, Q vai estar acima desse cara. E agora a gente pode fazer a mesma coisa com esse daqui. Apagando aqui, a gente retoma aqui assim, dizendo F desse cara aqui. Aí a gente vai ter, vamos fazer o F dele aqui. F desse cara, então tem ele ao cubo, então vai dar ele ao quadrado dá menos P sobre 3, vezes ele, raiz de menos P sobre 3. Então tá bom, ele é positivo, ele ao cubo está dando positivo, mais P vezes raiz de menos P sobre 3, mais Q menor que zero. Então aqui está dando 2P sobre 3 raiz de menos P sobre 3, mais Q menor que zero. O que vai me dar Q menor que menos 2P sobre 3 raiz de menos P sobre 3. Então, Q está entre esse número positivo e menos ele. Então, isso aqui pode nos dar, vamos dizer, a gente tem, então, módulo de Q é menor que o positivo, que é aquele lá, 2P sobre 3 raiz de menos P sobre 3. Esse aqui não aparece, mas eu posso elevar ao quadrado, né? Então, Q2 é menor que o quadrado desse, que é menos P sobre 3 vezes 4P2 sobre 3, sobre 9. Então, 27 Q2 mais 4P3 é menor que zero. Essa aparece, né? E como é condição necessária e suficiente, por exemplo, essa daqui é necessária, mas não é suficiente. Então, apareceu, mas não vale. Acho que a única certa era essa daqui. Comentário, isso daqui mostra o seguinte, né? Se você montar, por exemplo, você pegar um polinômio x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. Tem 3 raízes diferentes. Aí você pode fazer uma mudança, né? Digamos aqui, ó, você tem x menos 1, x menos 2, x menos 3 igual a zero. Então, isso aqui vai dar um negócio aqui, x3 e tal, não sei o que lá, 3 raízes. Mas você pode fazer uma mudança de variáveis simples para eliminar o termo em x2, que vai aparecer aqui. E vai cair numa coisa assim. Essa coisa assim também vai ter que ter 3 raízes distintas. Oi? Quê? Certamente, porque os caras, quando fizeram isso, nem existia derivada ainda. Cara, eu não sei, teria que pensar. Isso para mim é tão natural que eu nunca pensei em fazer sem derivada, mas com certeza é possível. Oi? Não. As relações de Ra, aquela soma das raízes, soma de produto das raízes e tal, deve dar. Porque isso aqui, vamos dizer, aparece, não sei se na época foi feito assim, mas a fórmula de resolução de equação de terceiro grau tem 500 anos. E na época os caras não tinham derivada, não tinha nem número negativo. Mas basicamente, quando você vai resolver a equação de terceiro grau, você consegue fazer essa simplificação e diz, olha, para ter 3 raízes distintas, isso tem que acontecer. 3 raízes reais distintas, isso tem que acontecer.
Aí você faz outra modificação e tal, no fim você transforma sua equação numa bicúbica. Bicúbica significa, vamos dizer, tem um z à sexta mais alguma coisa, vezes z ao cubo, mais uma constante igual a zero. Então, z ao cubo passa a ser a sua incógnita e você resolve como uma equação do segundo grau e depois tira as raízes cúbicas. Só que quando você vai resolver essa equação do segundo grau, para ela ter raízes reais, é preciso exatamente o contrário disso. É preciso que esse negócio aqui seja maior ou igual a zero. Então, isso gera um impasse, porque, imagina, você está com uma equação que você sabe que tem 3 raízes reais, então vale isso. Aí você transforma e tal, faz as contas, aí você cai numa equação do segundo grau, que para ter raízes reais precisa que isso aqui seja falso. Então, num primeiro momento, quando chegava numa coisa assim, os caras diziam, bom, então já era. Mas aos poucos eles foram dizendo, não, foda-se, tem uma raiz negativa aqui, vamos seguir em frente. Raiz negativa, bota lá. E continuava fazendo as contas, e no fim, aquelas raízes de números negativos desapareciam e chegavam às soluções. Eles disseram, pô, então, esse negócio é legal. E foi aí que começaram a pensar, bom, então essas raízes de números negativos são os números também, e inventaram. Na época, o nome número imaginário ainda não existia. Né? Mas aí, em 1572, tem um cara chamado Bombelli que publica um livro de álgebra, chama Álgebra, em que ele meio que introduz os números complexos, que ainda não tinha esse nome, nem existia o i, nem era tão claro que o número complexo era da forma x mais yi, mas já tinha. Ele introduz os negativos, a regra dos sinais e tudo isso ainda era meio novo, mas eu coloquei essa coisa aqui porque ela aparece na hora que você estuda a fórmula de equação em terceiro grau, e é uma curiosidade. Uma das maneiras simples de abordar é usando a derivada. Tudo bem, só tem que dar a resposta certa, não te pedir para explicar nada aí. Se você chutar certo, também tudo bem, está valendo. Mas estou mostrando aqui como... Porque a derivada é muito bom. Analisar a equação de terceiro grau com derivada é tranquilo, porque a derivada é do segundo grau, a gente sabe calcular as raízes, a gente sabe tudo sobre a equação do segundo grau, né, e mais até do que precisava. Né? Pelo menos uma vez meu sobrinho foi lá pedir para ajudar ele tinha que saber coisas de equação de segundo grau. Eu sempre fiquei traumatizado com aquilo, tem que saber a fórmula do valor mínimo da equação do segundo grau. Não é nem o ponto de mínimo, o valor mínimo, ele tinha que saber essa porcaria. Pô, não sei saber, não precisa... Mas... então vocês sabem tudo, então você sabe tudo sobre a derivada da equação da função de terceiro grau, logo a função de terceiro grau está boa para ser analisada com derivada. Aí, a 4. Qual era a 4? Era aquela de 1 sobre N3? Hã? Era aquela 1 sobre N3, 1 sobre N2, não sei o que lá. 1 sobre N ao quadrado, N maior que zero. N3 menos 1 sobre N, isso. Não, eu estou dizendo, eu só sei os valores dela nos inteiros. Mas eu sei que ela é contínua. Eu não sei calcular. Então eu tenho aqui, por exemplo, assim, né?
1 vale 1. Em 2 vale 1/4. Em 3 vale 1/9 e tal. Está até um pouco exagerado aqui. Aqui, na verdade, para n igual a 1 está valendo 0. Aliás, para n negativo, esse negócio aqui está dando negativo. Eu disse que ela era sempre positiva. Foi um erro, mas não vai, isso aqui não vai importar nada. Porque eu estou dizendo que S de x é a área... Então, essa função aqui, ó, eu só sei, na verdade, eu só sei esses pontos aqui. Isso aqui não está valendo. Aqui ela pode fazer assim, ela tem o direito de fazer isso, de fazer o que ela quiser aqui. Não importa. O que eu estou dizendo é que se eu pegar aqui um x qualquer, o S de x, aqui o valor da função em zero está aqui em algum lugar. Isso daqui é o f de x. É o S de x, né? Essa área é o S de x. Tá? Isso ficou claro? É a área abaixo do gráfico. Então, eu disse que a função é positiva, aqui ela é positiva. A área abaixo do gráfico, entre o gráfico, o eixo do x, o eixo dos y e a reta x aqui, né? Então, eu não sei quem é S de x, não tem como saber. Não sei a função, como é que eu vou saber essa área? Mas eu sei o seguinte, né? Eu sei que S' de x é igual a f de x. Né? Porque se eu pegar aqui, ó, aqui é a função x mais h. S de x mais h é essa área aqui, S de x é essa área. S de x mais h menos S de x é essa areazinha aqui. Se eu dividir por h, vai me dar uma altura média aqui, que está entre a menor e a maior. E como a função é contínua, quando h tender a zero, vai tender a f de x. Quer dizer, se eu fizer limite, quando h tende a zero, de S de x mais h menos S de x sobre h, certo? Ó, isso aqui é mh. E esse daqui embaixo, botão aqui embaixo, a área por baixo, é mh. Onde o mzão é o maior valor da função nesse intervalo. E o mzinho, menor valor. Princípio supremo, mas como ela é contínua, tem o máximo e tem mínimo. Tá? Como ela é contínua, quando h tender a zero, o maior e o menor valor vão tender todos dois para o valor da função em x. Então, isso daqui é f de x. Se eu pedir num x onde eu sei que é f de x, eu sei a derivada. Por acaso, eu pedi em 2. Então, S' de 2 é igual a f de 2, que é igual a 1/4. Também conhecido como 0,25. Tá legal? Hã? Na verdade, aqui eu defini, eu disse uma besteira, porque eu botei nos negativos, esse negócio aqui é negativo. Hã? Mas isso não, vamos dizer, tudo bem, essa informação aqui está errada. Mas a informação daqui, que é o que eu preciso para resolver a questão, está perfeita, não tem nenhum problema, vamos dizer. Esse negócio aqui é positivo quando n é maior que zero. Como eu vou pegar a área só daqui para cá, eu não tenho nenhum problema, tá? Às vezes a gente tem que resolver uma questão com informações erradas. Acontece. E às vezes existe a solução. Oi. Aquele então 1 sobre m² só vale
É. Entre o outro gráfico pode se comportar de qualquer jeito. Hã? Entre um inteiro e outro gráfico pode se comportar de qualquer jeito. É. Então, por exemplo, depois do 2, eu não poderia também ter uma derivada que fosse um pouco negativa valendo 0,25? Depois do 2 poderia. Não poderia também ser 0,25 no 2, se o gráfico estivesse descendo, menos 0,25 no 2? Não, olha só, porque a função pode estar descendo. Ó. Tá certo? Eu posso ter aqui 2, 1/4, a função pode estar assim. Mas a função f, isso aqui é f. A S é essa área. Se eu andar para cá, a área cresce, ó, porque aumenta mais isso aqui. A S, como a f é positiva, a S está sempre crescendo. Acho que aqui temos que... Acho que eu vou parar e fazer outra figura. Posso? Oi? Não é? Olha só, vou voltar aqui. Isso é muito importante. Essa questão, essa ideia é muito importante, tão importante que ela se chama teorema fundamental do cálculo. Você tem isso aqui, tem uma figura aqui. Aliás, tem um vídeo. Vocês não olharam, né? Tem uma playlist que eu botei lá no site que chama Curso de Cálculo 1 em 2 horas. Tem uns vídeos, tem vários vídeos somando no total 2 horas. Pô, até que vale a pena. 2 horas para aprender cálculo 1, né? É um bom investimento. Né? E um dos vídeos é o seguinte: imagina que você tem uma figura aqui. Aí, você tem uma reta aqui assim. E aí você começa essa reta aqui a andar para cá. Deixa ela parada aqui, sai uma outra se deslocando para cá. E aí você marca, né, X aqui assim. E para cada X você marca o pedaço dessa área daqui que está à esquerda dessa reta. Então começa 0. 0, 0, 0. Quando chega aqui, digamos, nesse ponto A, a função vai começar a ser positiva. Tá legal? Então, quando você pegar aqui, num certo X aqui assim, então S de X, ó, é essa área aqui. Ó. Entenderam isso? S de X é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e A é 0 ainda, depois começa a ser positivo. Aí vai aumentando, 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 até virar a área toda e depois fica constante. Então, se a gente fizer o gráfico da S de X, é assim, né? Tem A, B, aí vem 0, aí vai aumentando de alguma maneira, quando chega aqui, né? Quem é esse valor aqui? É a área total. Tá legal? Claro, qual é a função? Eu não sei calcular essa área. Mas eu sei o seguinte, ó, se eu pegar esse x aqui, traçar aqui x mais h, S de x mais h menos S de x está aqui. Ó. S de x mais h é a área até aqui, S de x é a área até aqui, a diferença é essa. Então, esse cara daqui é S de x mais h menos S de x. O h é esse cara daqui, ó. S de x mais h menos S de x está entre esse retângulo e esse aqui. Repara que o retângulo maior corresponde ao maior corte que eu consigo fazer aqui e o retângulo menor ao menor corte que eu consigo fazer aqui. Como essa figura está traçada continuamente, quando o h for tendendo a 0,
o maior corte e o menor corte vão ficando cada vez mais próximos desse cara aqui, né? Porque quando H fosse 0, o maior corte e o menor corte seria o mesmo, seria isso aqui. Tá legal? Então, se eu dividir isso por H, né, isso tende, quando H tende a 0, vou chamar aqui de L de X. L de X é esse comprimento aqui. Tá legal? Não sei calcular a função, mas se eu souber quem é esse L de X, eu sei a derivada dela aqui. Ok? Então foi o que aconteceu ali. Eu tinha uma figura assim, eu ia cortando, fazendo a área andando, e aí a derivada da área em cada ponto é o valor da função, que seria essa altura aqui. No ponto 2 eu sei, então eu sei a derivada. Não sei qual é, não sei quem é essa, mas eu sei quem é a derivada. Isso é super importante porque, de certa forma, se isso daqui for o gráfico da velocidade em relação ao tempo, então, ó, essa área daqui é o espaço percorrido em função do tempo. E aí, quando você aumenta o espaço um pouquinho e subtrai... Então, a variação do espaço aqui seria isso aqui. A variação do tempo é isso daqui. Quando eu dividir essa área por esse cara, tende para isso aqui que é a velocidade. Eu estou dizendo que a variação do espaço dividido pela variação do tempo tende para a velocidade. Então, fecha, vamos dizer, a ideia de que a variação do espaço é medida pela integral da velocidade. Tá, mas essa ideia geométrica simples aqui, isso aqui é uma ideia simples, é quase que 50% do curso de cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Só isso que você tem que entender. Hã? Explicar de outra forma? Deixa eu ver, como é que eu faço? Posso sem a figura, talvez. Digamos assim, eu te dou uma função V de t, tá? Para t pertencente ao intervalo AB. Aí eu vou pensar essa função como velocidade e vou tentar reconstituir a posição. Né? Eu não sei, vamos dizer, x de A, não sei, mas eu posso dizer, bom, vai ser um certo valor x0. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o intervalo AB, vou dividir em n pedaços, então esse pedaço aqui vai ser o ΔT, né? E aí eu vou dizer assim, ó, x de A mais ΔT vai ser o seguinte, o x de A, que é o x0, mais o melhor chute que eu posso dar é dizer o seguinte, ó. Bom, tem um outro, mas esse é um bom chute, né? Dizer, eu vou admitir que no intervalo de A até A mais ΔT, a minha velocidade é a velocidade de A. E aí eu vou fazer ΔT vezes a velocidade A. Aí depois, né, esse aqui vai ser o x1. Depois eu vou fazer x de A mais 2 ΔT, né, ΔT igual a B menos A sobre N, né? Então, esse vai ser x de A mais ΔT mais a velocidade de A mais ΔT vezes ΔT.
E assim eu vou. Tá? Repara que eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso pensar assim, está aqui o T, está aqui o tempo A, aqui o tempo B, né? Então, eu vou esquecer o x0, né? Porque o x0 vai estar somado, porque aqui, né, isso aqui vai ser x0 mais t delta t v de A mais delta t v de A mais delta t v de A mais delta t. Então, o x0 vai estar sempre somado. Então, eu vou olhar só para a variação. Então, no tempo A, eu vou partir aqui o intervalo em pedaços, aí eu tenho A mais delta t aqui, e eu vou fazer esse tamanho daqui vezes, vou botar o V de t aqui. Então, está aqui o V de A. Então, eu vou pegar esse delta t e vou multiplicar por V de A aqui. Corresponde a essa área aqui assim. Depois, eu vou pegar aqui o A mais delta t, eu tenho um V dele, que é algum valor aqui, né? E eu vou multiplicar pelo delta t que está aqui e vou somar aqui. Ó. Então, essa área daqui corresponde a isso daqui, essa variação. Essa segunda área corresponde a essa variação. Depois eu vou ter a terceira área que eu vou somar, digamos que o novo V seja aqui, vai ter essa variação. Então, eu vou construindo em cada pedaço aqui um retângulo que tem ΔT como base, como altura. Né? Vou pegar assim num ponto qualquer. Né? Aqui eu tenho o ponto A mais K ΔT, e aqui eu tenho V de A mais K ΔT. Eu pego esse cara aqui, multiplico por ΔT, e isso é minha nova variação de espaço. Acrescento isso aqui. Então, eu vou ter coisas assim. E no fim da história, eu vou ter um monte de retângulos aqui construindo uma área, e essa área corresponde à minha variação de espaço. Né? Porque a dimensão dela é velocidade vezes tempo. Espaço, 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 espaço. Essa é a minha variação de espaço. Ora, isso é uma aproximação, né? Se eu pegar os pontos aqui, né? A minha função V, eu peguei esses pontos da função V. Esse daqui eu meio que não usei. Então, a minha função V é alguma coisa aqui assim, né? E o que eu fiz foi uma aproximação dessa área. Quando o ΔT tender a zero, foi uma aproximação aqui, pegando o ponto da esquerda. Podia ter pegado o ponto da direita, ou escolhido algum cara entre o tempo e o tempo mais ΔT, e feito retângulos assim. Mas eu vou estar fazendo uma aproximação dessa área, que o que eu, então, posso dizer é que se o ΔT tender a zero, eu vou estar tendo uma aproximação cada vez melhor da variação do espaço, e ao mesmo tempo eu vou estar tendo uma aproximação cada vez melhor dessa área. Então a ideia é que se eu botasse a área precisa, eu estaria com o tempo aqui, velocidade aqui, reconstituindo a variação do espaço. Variação do espaço significa botar posição zero no instante inicial. E as alturas aqui são as velocidades. Então, eu tenho o espaço variando e a velocidade é a altura. Que corresponde, vamos dizer, a ideia de apagar isso tudo e dizer, não, olha, eu tenho aqui a função velocidade, e aqui eu tenho esse cara daqui, que é o espaço percorrido em função de t. É essa área. E aí o S de t mais ΔT menos S de t, a variação do espaço seria isso daqui. E eu divido pelo ΔT, eu tenho uma velocidade média aqui.
E se a velocidade é contínua, então não importa, eu vou escolher algum cara aqui no meio, mas quando o ΔT tender a zero, esse cara aqui no meio vai tender para esse valor, que é a velocidade exata. Mas eu estou te dizendo a mesma coisa, só que estou fantasiando de física. Mas isso também é para entender que esse negócio aqui não é uma brincadeira geométrica. Você, para formular coisas em física, você precisa disso. Tá legal? Mas eu gosto mais da ideia assim, pensando, não, essa área aqui está passando e essa areazinha dividida por esse negócio é alguma altura média aqui, se a função é contínua, tende para cá. Tá? Então, isso se chama teorema fundamental do cálculo. Já apareceu na derivada do logaritmo, a gente fez exatamente isso. É legal? É suficientemente importante para se 3 de vocês levantarem a mão, eu parar e ouvir a pergunta de cada um. Oi. Esse desenho aqui? Essa daqui? Isso tudo aqui? Em vez de pensar em termos de área, eu pensei assim, imagina que eu tenho... sei lá, alguém me deu, ou eu estou me divertindo, eu tenho uma função do tempo que é a velocidade. Né? Alguém, sei lá, plugou lá no velocímetro de um carro um negócio que deu o gráfico da velocidade em função do tempo. Aí eu quero, a partir disso, recuperar a variação da posição. Não dá para recuperar a posição porque eu preciso da posição inicial. Mas, a menos da posição inicial, para pegar a variação da posição, eu pego o meu intervalo de tempo, divido em pedacinhos, 1000 pedacinhos, aí boto no computador um programinha, né, que vai ter um for, né, e eu vou, vamos dizer, crio uma função S, crio uma variável S, né, e aí eu vou, eu dividi em 1000 pedaços, então eu vou fazer o meu I variar de 0 até 999, vou pegar e multiplicar o V de I ΔT, né, porque I ΔT vai me dar, né, 0 ΔT, 1 ΔT, 2 ΔT, 3 ΔT, 4 até N ΔT seria isso aqui. Tá? Vou pegar o V de I ΔT, vou multiplicar por ΔT, isso me dá a aproximação da variação do espaço entre I ΔT e I mais 1 ΔT. Quer dizer, o I ΔT até o I mais 1 ΔT, eu assumo essa velocidade aqui e vou conseguir essa próxima posição aqui assim. E aí eu faço um gráfico que me dá, né, eu tenho o V, e aí eu começo aqui em 0, aí esse negócio vai, aumenta, diminui um pouco, sei lá, a velocidade pode ter sido negativa, né? Ou simplesmente a velocidade... Aqui não é que... vamos dizer assim, isso aqui é o gráfico da posição. Mas cada altura dessa daqui foi um produto de ΔT por um valor de V. Então eu posso fazer esse mesmo... E repara, se eu quiser a velocidade, né, recuperar a velocidade, eu tenho que pegar esse menos esse, quer dizer, a posição aqui menos a posição aqui, dividir por ΔT, e eu vou recuperar exatamente o V que estava aqui, que era dado. Mas eu posso desenhar isso de outra maneira. Eu dizer, não, mas ΔT vezes V de A, eu boto o gráfico de V e pego V de A, multiplico por ΔT, que é esse tamanho aqui, e acho a área desse retângulo.
Aí eu pego o V desse daqui, que está aqui, multiplico por ΔT e tenho a área desse retângulo. Depois eu pego o V desse daqui, porque aqui é o V, ó, e aqui é o T. Então eu pego o V nesse tempo, a velocidade nesse tempo daqui, né, que deu isso daqui, multiplico pelo ΔT, tenho a área desse retângulo. E aí eu vou... Então, essa mesma... Vamos dizer, essa mesma construção que eu estou fazendo aqui eu estou com velocidade sempre positiva, então esse cara daqui, para ser mais conforme, né, ele estaria sempre aumentando de alguma maneira. Né? Tá? Porque eu estou com velocidade positiva, então a posição está sempre aumentando. E aqui a minha área também está sempre aumentando. Mas se eu pegar cada área, a soma das áreas dos retângulos até aqui, vai me dar, sei lá, aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa soma dessas áreas aqui vai me dar 1, 2, 3, 4, 5. Vai me dar esse valor aqui. Esse aqui está escrito, pensado como um tamanho aqui, né? E esse daqui como uma área. Mas essa área é velocidade vezes tempo. Então, a unidade dela também é espaço. Tá? Nos dois casos, né, se eu pensar, né, a variação da posição daqui até aqui é isso aqui, dividido pela variação do tempo, a inclinação dessa reta é a velocidade. Aqui a variação da posição daqui para cá é dada por essa área. Quando eu dividir por ΔT, me dá essa altura, que é essa velocidade também. Tá? Foi só essa analogia que eu fiz. Mas eu penso assim, que mais puramente, o primeiro desenho que eu fiz é mais a verdade dos fatos. Quer dizer, eu tenho uma reta que está varrendo uma área e a área está aumentando, a área varrida está aumentando. E a área no tempo t mais ΔT menos a área no tempo t é um pedacinho de área aqui. Se eu dividir pelo ΔT, dá um palito assim. Melhorou? Que significa, vamos dizer, quem não entendeu até agora é se desistir. Não vou entender isso nunca, é isso? Hã? Ramon? Cara do Ramon. Hã? Já deu uma olhada nesse vídeo da área? Hã? Já viu esse vídeo da área? Também não adiantou nada. Bom, porque, entendeu? Isso também está... o que eu estou dizendo aqui, né, é que derivar é calcular a velocidade, a taxa de variação. Né? Eu tenho uma grandeza variando e uma outra que depende dela variando também. Então eu quero saber, se eu der um peteleco aqui, qual é o tamanho do peteleco lá, qual é a razão entre os petelecos, e no limite, então eu tenho uma taxa de variação instantânea. Mas, ao mesmo tempo, integrar é como se você tivesse a taxa de variação e estivesse recuperando vamos dizer, a posição, a função. Tem outras maneiras de pensar, hein? Por exemplo, pensa em densidade. Tá? Pensa assim, você é um fio aqui, só que ele não é homogêneo, então tem várias componentes aqui. Né? Vamos pensar, ele pode ser grosso assim, mas eu estou olhando só linearmente. Então, eu pego aqui, eu tenho uma massa, e aqui eu tenho o ΔX. Então, a massa
sobre o ΔX, né? O x está aqui num ponto. Tá? Quando o ΔX tende a zero, né? Aqui a massa, nesse pedacinho alfa, beta aqui, tá? Quando o ΔX tende a zero, isso tende para... Isso aqui é a densidade tá legal esse conceito de densidade de massa? Né? Então aqui é densidade linear, tá? Eu estou abstraindo, estou pensando só nessa direção. Então aqui eu tenho a densidade linear de massa. Ela só pode ser definida como um limite. Se o corpo não é homogêneo, se eu pegar um pedacinho aqui, pode dar uma densidade de massa média diferente de um outro pedacinho aqui. Tá? Então, na medida que eu vou chegando mais perto de x, essa densidade de massa pode ir variando até que, vamos dizer, no limite, ela é o que eu chamo de densidade de massa em x. Tá legal? Repara que se eu botar e fizer aqui um gráfico da μ, né? Digamos que eu faço assim, ó, boto aqui μ de x, é a densidade de massa em x. Então, ó, se eu fizer ΔX vezes μ de x, eu estou aproximando a massa desse negócio daqui. Aqui é o deslocamento de massas agora na sala. Tá legal? Então, ó, a massa está aqui. O x está aqui. Mas eu peguei para cada x, eu botei aqui esse número, que é a densidade de massa. Tá claro isso? Que se eu tenho a densidade de massa em x é 2, então se eu tiver um pedacinho de tamanho, sei lá, 2 gramas por milímetro. Tá? Então eu tenho x aí, eu dou um pedacinho em torno de x de 1 milímetro, ele deve pesar 2 gramas. 1 milímetro, pensando que 1 milímetro é razoavelmente pequeno na minha situação aqui. Se eu pegasse 10 centímetros em torno de x, 10 centímetros são 20 milímetros. Né? Então, deveria pensar em 40 gramas. Mas é uma temeridade, porque, sei lá, no intervalo de 10 centímetros, a densidade de massa pode ter variado muito e essa aproximação já não dizer grandes coisas. Tá? Então, se eu olhar para essa função aqui, de ser a partir dessa função, eu não sei mais qual é a massa de ninguém aqui, mas eu sei que para cada pedacinho que eu pegar, para cada x que eu pegar aqui, se eu pegar um pedacinho pequeno, esse valor aqui, que é o μ de x, vezes o ΔX, que me dá a área desse retângulo, corresponde à massa desse cara. Tá legal? ΔX, μ de x corresponde a pensar a massa em ΔX dividido por ΔX. Então, se eu pegar μ de x vezes ΔX, esse daqui é o μ de x, sem pensar em geometria, né? Se eu tenho 2 gramas por milímetro, eu penso que se eu pegar 1 milímetro, eu devo ter 2 gramas. Se eu pegar meio milímetro em torno de x, com mais confiança, eu direi 1 grama. Se eu pegar 10 milímetros em torno de x, com menos confiança, eu direi 20 gramas. Corresponde ao seguinte, se eu pegar meio milímetro, eu vou pegar assim, vou fazer isso. Se eu pegar 10 milímetros, aqui ó, já tem uma... Digamos que eu pegue daqui do x para cá, e aqui ó, o negócio já
a densidade já é menor, então a minha aproximação, né, pegando esse retângulo aqui, vai ser um pouco pior. Se eu pegar daqui para cá, a densidade aumentou, a minha aproximação já é abaixo do que deveria ser. Aqui pertinho eu tenho um pouco mais de confiança. Tá? Então, significa que se eu pegar a minha densidade de massa, né, digamos que eu tenho aqui, né, o meu intervalo e a minha função densidade de massa. Se eu quiser calcular a massa total, eu vou... Mesma coisa, dividir em pedacinhos. E para cada pedacinho eu vou multiplicar o comprimento do pedacinho pela densidade de alguém no intervalo. Pode ser o da esquerda, da direita, alguém no intervalo. E seria, vamos dizer assim, para simplificar a minha vida, eu estou programando lá o negócio. Então eu dividi esse intervalo em 10.000 pedaços e mando o computador plotar o valor da densidade de massa no ponto da esquerda. Poderia ser no ponto da direita, ou no ponto do meio. Algum cara, tá? Poderia ser o ponto do meio. Aí pega o ponto do meio, 1. Ponto do meio, ponto do meio, ponto do meio. Ponto do meio costuma ser um pouquinho melhor, né? Porque tem mais chance, né, de estar subindo ou estar descendo e melhorar. Melhora um pouco. Não é preciso de qualquer maneira, mas a soma dessas áreas vai me dar a minha aproximação da massa total. Se eu somar até um certo ponto, me dá uma aproximação da massa até aquele ponto. Repara que eu podia fazer uma função assim, ó, que pegava aqui no intervalo AB, para cada x, eu pegaria a massa desse pedaço aqui. Na medida que eu vou aumentando, essa massa vai aumentando. Tá? Porque eu pego a massa até aqui é maior, a massa até aqui é maior. A massa total seria isso. Então, a massa total seria isso daqui. A variação da massa entre x e x mais ΔX seria essa diferença aqui. Se eu dividir essa diferença pelo ΔX, eu tenho a densidade de massa. Entendeu? Aqui eu inventei uma nova função. Eu estou pegando para cada x, é como se eu pegasse e dissesse, ó, para cada x eu olho essa massa aqui. Aí, se eu quiser esse pedacinho daqui, eu pego a massa até aqui, menos a massa até aqui, eu tenho esse negócio. Então, a massa até aqui, menos a massa até aqui, vai dar essa massa menos essa massa. Isso daqui, a variação da massa. Dividido pelo ΔX, eu tenho a densidade de massa aproximada. Se eu faço o... Repara que esta função que eu estou construindo aqui é essa área aqui. Aqui é a densidade de massa, a aproximação dessa função é dada por essas áreas aqui. Eu pego a área daqui até aqui, o que eu fiz? Eu peguei densidade de massa vezes pedacinho, mais densidade de massa vezes pedacinho. No fim, eu tenho a massa até aqui. Essa massa é essa área, mais essa área, mais essa área, mais essa área. Que corresponde à altura aqui. Se eu quiser a densidade de massa nesse ponto, eu digo, bom, a massa daqui até aqui é essa, divido pelo ΔX e me dá essa altura aqui. Ao mesmo tempo, olhando aqui, a massa nesse ponto é essa, dividido por esse dividido por esse, vai me dar a derivada aqui. O que eu estou dizendo é que aqui as duas são a mesma função. Só que uma está sendo representada como uma área que está crescendo e a outra está sendo representada como uma própria, vamos dizer, uma coisa linear que está crescendo aqui. Mas eu estou medindo a variação e dividindo
pela variação. Variação da massa dividido pela variação do comprimento. Aqui é variação da massa, é isso daqui, dividido pela variação do comprimento. Repara que eu posso fazer vários tipos de derivadas. Assim. Probabilidade é uma coisa assim também. Quer dizer, a densidade, você tem uma densidade de probabilidade que é essencialmente o quê? Você pega aquele evento, o tamanho dele, multiplica pela densidade de probabilidade, você tem a probabilidade daquele negócio acontecer. Também é dado por uma a densidade de probabilidade também é uma derivada e a probabilidade também é uma integral. Oi. Quê? Densidade linear de massa? Eu estou pensando assim, estou pensando que aqui, mesmo que eu tenha um fio, mesmo que seja uma barra de metal de qualidade duvidosa. Então, eu tenho a barra ali, mas na verdade eu não sei se aqui... Me venderam como se fosse de cobre, mas pode ter muita impureza no meio desse cobre e então provavelmente se eu cortar aqui um pedaço da barra de 1 centímetro e pesar, calcular a massa dela, isso vai me dar um valor. Se eu fizer num outro lugar aqui, mesmo 1 centímetro, vai dar outro valor. Essa aqui estava cheia de ar aqui dentro, na outra tinha areia, na outra tinha ferro, e tal. Cada uma tinha um tipo de impureza, de maneira que em cada uma eu vou ter uma massa por unidade de comprimento diferente. Em vez de considerar... Porque densidade de massa é isso, você faz massa por volume. Mas aqui eu estou pensando assim, eu tenho uma seção de área aqui que é sempre a mesma. Então, em vez de eu dividir pelo volume, eu posso dividir só pelo comprimento. E chamo isso de densidade linear de massa. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, derivar é achar a taxa de variação. Integrar é recuperar a grandeza que você derivou, dada a taxa de variação. E quando você integra, a grandeza que você recuperou é essa área aqui. Então, voltar para a derivada é medir a taxa de variação dessa área. Tá? É uma representação geométrica desse problema em geral. A minha segunda tentativa. Alguém quer me levar para uma terceira tentativa? Oi? Vamos dizer, você poderia dizer, não, na verdade é integral mesmo, você tem os pedacinhos são infinitamente pequenos e você vai somar infinitas linhazinhas assim. É uma figura, eu quando era criança eu pensava assim. Bom, vamos dizer, mas de qualquer maneira, eu estou introduzindo a ideia de taxa de variação da área, que vai ser variação da área por variação dessa grandeza aqui.
Tá? Quando a variação da grandeza for infinitamente pequena, a área é como se fosse só uma linha aqui. Né? E quando você divide pela espessura dela, fica só a medida da linha. Vamos dizer assim. E aí? Seguimos em frente? Bom, oi. Não, depende. Olha só, você está recuperando. Na verdade, isso aqui está crescendo, né? A área está crescendo, isso aqui está crescendo. Mas se você tiver uma velocidade negativa, né? A velocidade negativa significaria você ter uma coisa assim, né? Vamos fazer o gráfico da velocidade. Aqui é o tempo, aqui é a velocidade. Então, você tem uma velocidade que vem positiva assim e tal, de repente, você vê um caminhão do outro lado e você, pum, recuou. Sua velocidade, você começou a andar para trás. Tá? A velocidade negativa significa que você está andando para trás. Tá? Então, você pode ter velocidade negativa aqui. O que significa isso? Que quando, nesse trecho aqui, quando você aumenta o tempo, a sua posição diminui. Por isso que essa área aqui vai ser contada negativamente. Entendeu? Não ouvi. Hã? Esse negativo foi esquisito? Porque, olha só, velocidade positiva, vamos dizer, para frente é para lá. Então, quando eu estiver recuando, a velocidade é negativa. Então, quando eu estou com velocidade negativa, eu multiplico pelo tempo, eu tenho uma variação negativa no espaço. Por quê? Porque quando o tempo aumentou, eu andei para trás. Então, eu vou contar essa área negativamente. Significa que quando eu tiver a minha variação do espaço aqui em relação ao tempo, se eu for assim, quando chegou nesse ponto, ó, em vez da minha posição, eu estou andando, aqui é a estrada, eu estou andando aqui. Em vez de eu continuar andando para frente, eu andei para trás. Aliás, me aconteceu uma vez, estava descendo, cara, chegando lá no lugar do tempo de televisão, estava descendo assim, tinha um cara na frente assim, aí ele parou, eu parei. Aí ele engatou uma ré, cara, e veio, deu uma porrada no meu carro. Foi coisa mais... Imagina, como é que eu vou explicar que não fui eu que bati na traseira do cara, mas aconteceu realmente. Então, também pode acontecer isso, tá certo? Você não levou nem porrada do caminhão, você engatou ré e voltou. A conversa que você Pois é. Oi, alguém ia perguntar aí. Sim, só que eu vou, na integral, ela vai contar negativamente. Mas é natural, olha só. Porque quando você mede a velocidade, o que significa você atribuir um sinal negativo à velocidade? Significa que aumentou o tempo e a sua posição recuou, você andou para trás. Então, quando você multiplica esse ΔT pela sua velocidade, você quer que o resultado conte negativamente. Então, você conta essa área negativamente. Tá? Então, por isso que, quando você faz a integral, você conta a área acima do gráfico positiva e aqui negativa. E quando você integra daqui para cá, aí esse cara passa a contar negativo. Porque você está recuando no tempo, então o seu espaço que aumentou daqui para cá ele tem que diminuir. Beleza? Bom. Oi.
que você, a área do gráfico é integral. A derivada da área é a própria solução. Eu tô com uma função aqui que em 0 tem algum valor, né? Em 1, ela vale 1, e em 2, ela vale... Né? Então, em 1 ela vale 1, em 2 ela vale 0,25. Tá? Agora, qual é a minha função? Não sei. Pode ser que ela seja assim, pode ser que ela seja assim, pode ser que ela seja... Opa, não, tem que passar aqui. Seja assim. Tá? Não importa, o que importa é que a área até aqui, não importa qual ela é. A área daqui para frente é qualquer uma dessas três. Mas, quando eu dividir qualquer uma delas por essa, eu vou ter alguma coisa aqui que vai estar se aproximando desse valor. Legal? Essa era... Que horas são? Beleza. E eu tenho uma banca, às 4 horas eu vou para casa. Banca virtual. Então, 5. Essa foi a 4, né? Questão 5. Qual era? Tem uma função derivada qualquer, que é Assim, eu tenho aqui menos 1, 2, f de menos 1 é maior que 0, né? 2, e aí eu tenho aqui dois caras, né? E aí eu sei que as duas derivadas são 0. Bom, ó, eu posso ter isso assim, posso ter isso assim, posso ter isso assim, ou simplesmente posso ter isso assim, e aí eu posso ter, e claro, posso também ter isso assim, né? Então posso ter as duas derivadas negativas com os dois positivos, com os dois negativos, com um positivo e outro negativo, com um nulo e o outro negativo. Em todos os casos aí eu tenho uma raiz só. Então nada do que eu propus ali é capaz de garantir que eu vá ter duas raízes. Tá legal? Bom, uma coisa necessária, não digo, mas uma condição suficiente, né, seria não sobre as derivadas. Essa condição sobre as derivadas não garante nada, porque a derivada é uma informação muito... Né, não diz que se a função é positiva ou negativa. A informação quente seria a função ser negativa aqui e positiva aqui. Né? A gente já viu. Né? Aqui foi para tentar te pegar numa informação que não garante nada. Tá? Seis. Ah, 6 era uma coisa tipo conjunto de Cantor, né?
você tem aqui o intervalo 0, 1, aí você tira K daqui, pagou K. Aí ficou 1 menos K. Aí você vai tirar um késimo daqui, um késimo desse, um késimo não, vai tirar K vezes esse daqui e K vezes esse daqui. Então aqui você vai ficar com 1 menos K vezes o que você tinha e aqui 1 menos K vezes o que você tinha. Então você vai ficar com 1 menos K vezes 1 menos K. Repara que a cada passo você vai tirar K vezes o que você tinha em cada um dos intervalos. Então você vai tirar K vezes do total. Então você vai ficar com o que você tinha menos K vezes o que você tinha. Então você vai ficar com 1 menos K vezes o que você tinha. Então, a cada passo você vai ficar, quer dizer, no final de cada etapa, você vai ter isso daqui. E como o K está entre 0 e 1, isso vai tender a 0. E não é nenhuma das fórmulas que eu apresentei lá. Isso é muito interessante, porque isso aqui, ó, você tira, no fim, parece que não sobrou nada. E nós, em algum momento desse curso, ainda vamos aprender que o que sobra aqui tem tantos pontos quanto na reta inteira. Oi? Eu tinha 1. Tirei K vezes 1. Fiquei com 1 menos K. Aí eu tirei K vezes desse e K desse daqui também. Então, fiquei com 1 menos K vezes o que eu tinha aqui e 1 menos K vezes o que eu tinha aqui. Então, fiquei com 1 menos K vezes o que tinha sobrado. E agora, 1 menos K, 1 menos K, 1 menos K. Explicação rápida dessa última coisa que eu disse, hein? Imagina que você pega o intervalo 0, 1, divide em 3 e tira esse cara aqui. Na base 3, esses caras são o 0,0 coisa. Esses aqui são 0,1 coisa. E esses aqui são 0,2 coisa. Eu tirei daqui todos os caras que para escrever eu preciso de 1 na primeira casa. Quando eu tirar esse daqui, eu estou tirando todos os caras que precisam de 1 na segunda casa. E assim sucessivamente. No final, eu vou ficar só com os números que na base 3 eu consigo escrever usando os algarismos 0 e 2. Quantos números existem que na base 3 se escrevem só com os algarismos 0 e 2? Resposta: tantos quanto existem na base 2 os que se escrevem com os algarismos 0 e 1. Só que os que se escrevem com os algarismos 0 e 1 na base 2 são todos. Então, sobraram aqui tantos números quanto tinha no começo. E nesse intervalo 0, 1, é claro que você pode pegar o intervalo 0, 1, botar ele assim e botar uma paralela aqui e fazer uma bijeção dele com a reta. Então, no intervalo 0, 1 tem tantos pontos quanto na reta inteira e nesse conjunto que sobrou aqui, que é o conjunto de Cantor, tem tantos pontos como na reta inteira. Bom, quem entendeu, entendeu. Oi. Pois é, agora pensa aí. Vamos ver se a gente ainda faz alguma das outras questões. O Cantor, que foi o cara que pensou nessas coisas, quando ele descobriu que na reta tem tantos pontos quanto no plano, ele mandou a carta para o Dedekind, que ele disse, porra, não é possível, eu não acredito nisso, não é possível. Mas é assim. Então, depois, a primeira questão discursiva era a dedução. Não, um cone, pensa assim, você bota aqui uma figura plana, com área e tal, pega um ponto qualquer aqui fora e liga
esses pontos aqui faz um cone assim. Esse aqui é o vértice, e aqui você tem a área A. Aí, quando você secciona por um plano numa certa altura aqui, você tem uma área assim, que é uma figura semelhante a essa, com uma razão de semelhança, que é o seguinte, né? Se você botar aqui essa altura H e essa altura aqui H, então, se você ladrilhar esse negócio daqui, né? Pegar a figura A e a figura correspondente aqui assim, né? Os ladrilhos aqui, agora aqui eu tirei estou olhando as duas no mesmo plano. Os ladrilhos aqui, aqui é o Hzão, aqui é o Hzinho. Ah, não, o Hzinho, desculpa, o Hzinho é daqui, né? Eu botei o Hzinho para facilitar. Tá? Aí você, cada quadradinho aqui vai virar um quadradinho aqui também. E a razão entre o lado do quadradinho aqui e o lado do quadradinho aqui é Hzinho sobre Hzão. Tá? Porque você pega o lado aqui, liga aqui assim, né? E ele vira um lado aqui assim, e aí a altura correspondente a esse triângulo aqui, altura não, mas se você olhar só pegar esse ponto aqui, esse aqui, ligar a razão entre esse tamanho e esse tamanho aqui é Hzinho sobre Hzão, na mesma coisa aqui. E aí você tem esse triângulo aqui, semelhante ao triângulo grandão, com a razão de semelhança Hzinho sobre Hzão. Moral da história, né, qualquer ladrilhamento que você tem aqui com lado L, né, você vai ter NL2, e aqui você vai ter também N quadradinhos, só que cada quadradinho mede Hzinho sobre Hzão L ao quadrado. Então, cada aproximação que você fizer da área aqui vai me dar uma aproximação da área aqui e vice-versa. E a razão entre as aproximações vai ser Hzinho sobre Hzão ao quadrado. De maneira que quando você passar o limite, a razão entre essa área e essa é Hzinho sobre Hzão ao quadrado. E aí você pode fazer, então, S de Hzinho é igual a Hzinho sobre Hzão ao quadrado A. E agora, você vai partir em pedacinhos assim, fazer os volumezinhos, né? E vai, na verdade, né, isso daqui é A sobre Hzão ao quadrado, Hzinho ao quadrado. Isso aqui é uma constante, o A e o Hzão. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que calcular a área sobre o gráfico da função y igual a x2. Hã? L aqui, eu estou pegando um quadradinho de lado L. Tá? E aí o quadradinho correspondente aqui vai ter o lado Hzinho sobre Hzão L. Tá? Então, no fim, eu vou ter que integrar isso aqui. Quer dizer, eu vou fazer agora, eu vou partir esse intervalo em pedacinhos. Cada pedacinho eu vou ter uma areazinha com uma alturazinha que eu vou pensar uma fatia de presunto, que eu vou pensar com uma área como se fosse a mesma em todas as alturas, como se ele fosse um cilindrozinho de base A e altura ΔHzinho. E aí vai ser a mesma coisa que a gente fez para calcular a área do gráfico de y igual a x2, né? Se eu somar, né, o volume no final, vai dar A sobre H2, e quando eu integrar isso daqui, eu vou ter o Hzão ao cubo sobre 3. E aí isso vai me dar AH sobre 3. Não, AH sobre 3, tá certo? O A já é o quadrado. Tá?
Houve quem dissesse, é uma ideia interessante, dissesse assim, não, mas se esse cilindro fosse um cilindro circular reto, bom, já era um problema aqui, porque esse aqui não necessariamente é circular, mas supondo que esse aqui fosse circular, aí teria o mesmo volume. Princípio de Cavalieri, teria o mesmo volume. Aí, mas eu sei, porque eu decorei, e não porque eu provei, porque não dá para provar sem isso, né, que o volume do cilindro é base, área da base vezes a altura sobre 3. É um fato meio impressionante. Os gregos descobriram isso, que quando você calcula a área do triângulo, você reduz a área do triângulo à área do paralelogramo, né? E a área do paralelogramo, basicamente, né, você pega você pega esse triângulo aqui, bota aqui, e você reduz a área do paralelogramo a do quadrado. Só que na pirâmide não dá, porque você pega a pirâmide assim, aí você tem a base aqui, e se você fizer o prisma, você só tem uma outra base aqui, não dá para dividir em 3 iguais. 3, obviamente, iguais. E o único jeito é fazer assim. Tá? Bom. Tá? Oi. Lateral. Aí eu tentei fazer uma soma, eu separei, Uhum. aí eu tentei somar as áreas laterais dele. Aí deu errado, né? Porque aí você está... É meio complicado. Sabe que definir comprimento de linha curva ainda vai. Definir área de superfície é meio delicado. Você pode, inclusive, fazer uma coisa assim. Pode pensar assim, eu pego uma superfície e eu triangulo. Né? Faço triângulos e aproximo pela triangulação. Se você não tomar cuidado, pode dar completamente errado. Um exemplo clássico é você pegar um cilindro assim e você triangula. Só que triangula de maneira assim, você pega aqui assim, aqui assim, aqui assim, aí você tem aqui um pedaço assim. Ainda bota um ponto aqui no meio, de maneira que você tem esses 5 pontos e bota esses 4 triângulos aqui. Você pode fazer isso de maneira, se você fechar esse negócio aqui, deixando esse aqui relativamente grande, esses 2 triângulos que estão aqui ficam em pé assim, e a soma das áreas dele vai ser muito maior. Você vai ficar com uma tirinha assim, aqui assim, ó, e 2 triângulos assim. A área da tirinha vai ser muito pequena porque você fez esse pedacinho aqui muito pequenininho. Mas Hã? Eu estou pensando assim, ó, eu estou pensando nesse negócio aqui, tipicamente é isso, né? Você tem uma coisa assim, e aí você está pegando essas 5 áreas aqui, essas 4 áreas aqui, esses 4 triângulos. Mas se você fechar esse comprimento daqui, a área desse triângulo não diminui tanto, mas a área da tira diminui muito. E aí a área aproximada fica muito maior que a área verdadeira. Então, quando se aproxima áreas, tem que tomar um certo cuidado. Eu nem quis entrar nessa discussão, mas um cone você pode planificar e olhar a área como um setor circular. É o seguro. Uhum. Mas aqui é meio que você está pegando cada um desses pedacinhos aqui, você vai somar esses pedacinhos.
Isso está pegando cada um deles e substituindo por um assim, que é menor, né? Então, você está cometendo um erro que vai pesar, né? Bom, aí eu dei outro problema do... eu fiz esse problema, eu errei, eu até botei no galera que eu errei realmente várias vezes, né? Mas no fim eu achei, acho que está certo, né? Você ter aqui, como se tivesse assim, 1 raiz de 3 e raiz de 2. Né? Não seria assim o seu cone aqui. Não, talvez comercialmente você tem que pensar se vai valer a pena, porque ele vai ficar meio, tá certo, esse tamanho daqui, 2, com raiz de 3 aqui, pode... Mas talvez se for uma coisa mais metidinha assim, né? Vendendo no shopping, você bota um cilindrozinho em cima da mesa, bota o cone em cima, a pessoa vai se sentir... Mas foi só para dizer, bom, se esse problema, essa colega nunca tinha feito esse problema, assim, mas eu achei números horríveis, depois achei esse, várias pessoas acharam também, eu acredito que essa seja a solução certa, né? Tá? Mas basicamente é isso, você tem o volume é constante, o volume é π R2 H sobre 3. E a área é π R L, né? Quer dizer, você tem assim, L é o tamanho da geratriz, né? Então aqui é 2πr, aqui L, então 2πr vezes L sobre 2 dá πrl. E claro, aqui vale, esse aqui é o H, né? Esse aqui é o L, né? E aqui é o R. Então você tem H2 mais R2 igual a L2. Aí você supõe esse cara constante e você pode substituir aqui, por exemplo, vamos ver, escrevendo aqui o valor de L2, aliás, H, né? H2 é L2 menos R2, substituindo aqui. Eu acabei achando que a melhor coisa era fazer em função de H. Ficou melhor para mim. Então, e também tem uma esperteza aqui, né? Você tem que minimizar isso. É claro que aqui, né, tá meio ruimzinho, mas se você pegar o quadrado, minimizar uma função ou minimizar o quadrado dela, dá no mesmo, no sentido que o valor da variável que vai dar o menor valor da função é o valor da variável que vai dar o menor valor do quadrado da função também. Então, por exemplo, aqui você pegar S2 igual a π2 R2 L2, né? Porque aí você pode substituir L2 igual a H2 mais R2 e substituir R2 em função de H e jogar tudo em função de H. Tá? Mas, de qualquer maneira, você vai ficar... No final das contas, você vai ter alguma coisa, alguma função f de alguma coisa, vamos dizer, uma variável x, que pode ser R, L, H, que vai ter alguma coisa, x elevado a alguma coisa, né, vezes alguma constante aqui, mais alguma coisa com um x aqui no denominador, que a gente não sabe derivar ainda, mas você podia pegar de graça a fórmula da derivada na internet ou sei lá, em qualquer lugar. Então dá para você calcular a derivada, né, em qualquer circunstância. É claro que se qualquer dessas variáveis aqui tender a zero, o que vai acontecer? Né? Se você fizer o R tender a zero, você vai ter que botar uma área enorme lá para segurar esse volume. Então, se não me engano, qualquer variável que tenda a zero
a área tende a infinito, qualquer variável que tenda a infinito, a área também tende a infinito. Então, se teria uma coisa assim, tem que ter um valor mínimo no meio, tá? Que vai ter derivada zero. Então, basicamente, era formular o problema, substituir corretamente, ver qual é a função que você quer minimizar, derivar e igualar a zero. E não ter medo daquelas contas horrorosas e fazer elas. Oi. Hã? É uma estratégia válida estipular números para estipular um número para o R, só para você ter uma noçãozinha de fazer tal coisa. Sim, uma estratégia. Vamos ver, para você ter uma ideia de como fazer, qualquer estratégia é válida. Depois. Eu escrevi todas as fórmulas, você escreveu essas fórmulas, só que como eu não tinha um número, como eu não tinha números para fazer, eu fiquei pensando. Mas quem faz com números é o computador. Você programa ele sem números. Que horas são? São 2h54. Alguma pergunta assim? Bom, a outra do gráfico, assim, deixa eu dar uma explicada rápida na do gráfico, né? Que é a questão 1. Eu peguei o gráfico de um colega aí, porque estava melhor do que eu ia fazer o meu à mão, não sabia como fazer. Mas, basicamente, né, você tem uma coisa assim, né? Tem 3 pontos aqui, né? Não me lembro direito. Aqui vai para menos infinito, né? Aqui vai para menos infinito, aqui retoma em infinito, morre aqui em menos infinito, volta aqui assim, e vai para cá de novo, né? E aqui faz isso assim, né? E aqui vai para zero menos, né? Hã? Aqui é zero. Não, aqui é zero mais e aqui é o zero menos. Esse detalhe é importante, olha, porque esse cara daqui vai ter que. Se vai para zero mais, é porque vai ficar positivo a partir de um certo ponto. Então, esse cara vai ter que subir em algum lugar positivo. Mas como isso vai para zero agora, ele vai ter que fazer alguma coisa assim. E ele não vai poder ficar com a derivada sempre positiva aqui, porque senão ele iria para menos infinito. Então, ou a derivada morre em zero, ou ela fica fazendo coisa assim. De qualquer maneira, isso provoca aqui uma segunda derivada igual a zero. Entendeu? Porque a derivada aqui, ó, é positiva, ela cresce até um certo ponto e depois ela começa a diminuir para ficar negativa. E aqui é a mesma coisa, ó, ela vem negativa e acha um ponto negativo aqui. Agora ela vai ter que começar a ser positiva, mas ela não vai poder ficar positiva assim, né? Ela vai ter que ficar positiva, vai ter que dar uma diminuída. Então vai ter que... Não é que tenha que fazer isso, entendeu? Ela pode ficar fazendo isso assim, para ir para zero. Mas o mais simples, né, seria... Aqui ela teria, ó, a segunda derivada teria que se anular várias vezes, aqui a derivada também. Mas aqui seria o caso mais simples. Aqui tinha uma coisa, tinha um cara positivo aqui, né? Então você tem que vir aqui em cima e descer. E aqui tem 2 caras... Mas não diz, só diz que eles têm derivada nula, não é isso? Tá. Quer dizer, esse aqui, B2, B3, aqui a função vale mais do que aqui. O que significa que você vai descer e subir. Pode ser aqui embaixo também, pode ser no meio, entendeu? Mas isso não obriga, mesma coisa da outra questão, né? Não obriga você a ter mais do que um zero aqui. Né? Então aqui você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5 zeros para a função. Vou marcar eles aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para a derivada, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 também. E para a segunda derivada,
você tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui e tem alguma coisa aqui. 3. Então, claro que aqui tem variantes. Por exemplo, isso aqui podia ter esses dois caras que estão aqui embaixo. Se você desenhar um abaixo e outro acima de zero, você vai achar um zero da função que poderia não existir. Ok? Bom, as outras duas questões, a gente fala delas em algum momento. Sexta-feira, começamos de novo.